dia a todos. Dia abençoando a sua igreja. Privilégio ter nos dado de nos reunirmos todo domingo, primeiro dia, para cultuar, adorar, manter essa comunhão, e que assim seja o desejo do nosso coração sempre. Estamos estudando Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20, é a nossa entrada da mensagem que estamos fazendo todos os domingos. E através dessa mensagem, desse versículo, nós estamos tirando lições para a nossa vida, aprendendo com a palavra de Deus. E tudo aquilo que Jesus nos ensina é mandamento. Não é só para o nosso aprendizado, só para conhecimento, mas o desejo de Deus é que nós cumpramos a sua vontade. Ele ensina para que nós vivemos, Ele ensina para que nós praticamos, Ele ensina para que nós transformamos nossas vidas através da palavra e do Espírito Santo. Então, Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20, Samuel vai colocar aqui, todo domingo colocamos, mas já conhecemos muito bem. E Jesus aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. 28, 18 a 20. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando-os, esses seguidores, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E no versículo 20 diz assim: e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. Esse é o desejo de Jesus, que vai muito além do ensinamento, mas a vontade de Deus é o que aprendemos, nós obedecemos. O que aprendemos da sua palavra, nós trazemos para a nossa vida, e aquilo se torna uma prática em nosso meio. Então nós passamos alguns domingos aqui estudando sobre o desejo de Jesus em que cada um dos seus discípulos assim lembre da sua palavra e obedeça. É mandamento de Deus, que nós obedecemos os seus ensinamentos. Por isso que vários domingos estamos estudando sobre vários ensinamentos de Jesus, porque é o desejo e vontade dele que nós o pratiquemos. E neste domingo eu quero falar um pouquinho também sobre a compaixão de Jesus, né? A compaixão de Deus para com a humanidade, para com a minha e a sua vida. E domingo que vem eu quero concluir também a mensagem com a compaixão de nós para com os outros. Aprender com Jesus para que nós também praticamos. Entender o que é a compaixão para que eu também venha a viver esse ensinamento de Jesus em minha vida. Esse é o desejo de Deus, assim, para a igreja. E Jesus tem deixado vários ensinos, e nenhum destes, aqui nós vamos falar sobre essa compaixão, onde Jesus encontra com a multidão, mesmo cansado, mesmo sobrecarregado, mesmo recebendo uma notícia que o primo dele havia morrido. Jesus então pega os seus discípulos, vai para um lugar deserto, e nesse lugar deserto a intenção de Jesus era descansar, refletir, talvez prantear a morte de João Batista. Mas Jesus era muito conhecido, Jesus era muito famoso, Jesus era muito admirado, era muito querido. Jesus, ele era a solução para aquelas pessoas que procuravam nele, assim, alívio e refrigério. E mesmo Jesus saindo para o Monte das Oliveiras, procurar um refúgio, lá estava a multidão, grande multidão, procurando Jesus para receber uma palavra, procurando Jesus talvez para curá-lo das suas enfermidades, procurando Jesus para um milagre, procurando Jesus para receber uma palavra de motivação, mas estavam todos lá procurando Jesus. E Jesus abre mão do seu conforto, assim, abre mão do seu refúgio, abre mão do seu luto para poder atender essas pessoas. E lá estava Jesus ensinando, alimentando e cuidando daquela multidão. E isso se chama compaixão. Abrir mão de si mesmo para se entregar ao outro. Abrindo mão de si mesmo para compreender a necessidade do outro. Mas aqui eu quero que nós aprendamos um pouco sobre essa ação e atitude de Jesus para que nós também reflitamos na nossa vida. E Jesus vai nos trazer aqui um grande ensinamento em Mateus capítulo 14, versículo 13 a 21. Você já conhece esses versículos, talvez de cor e salteado. Você já ouviu essa mensagem de Jesus, a história de Jesus. Você
ouviu falar dessa multidão que foi ao encontro de Jesus? Você já ouviu falar que Jesus alimentou essa multidão, assim com pães e peixes? Mas Jesus, além de alimentar essa multidão com pães e peixes, deu algo muito maior a essa multidão, que foi a sua palavra. E esse carisma que Jesus carregava atraía multidões, porque não era só o carisma, mas era uma maneira verdadeira de dizer ao povo, assim de levar ao povo a mensagem de esperança, o qual os líderes religiosos da época já não faziam mais. E Jesus era carismático, e a multidão ia atrás de Jesus, e Jesus estava sempre pronto a estender a mão, a ter compaixão, a se colocar no lugar do outro, entender a dor e o sofrimento. Mas Jesus não está fazendo isso somente na época do primeiro século. Ele continua cuidando da sua igreja, ele continua fazendo isso no meio da sua igreja, ele continua amparando, ele continua abraçando, porque ele diz que eu estou convosco todos os dias. Então essa mensagem precisa ecoar nos nossos corações até o dia de hoje, porque hoje ainda existe o sofrimento, as tristezas. Hoje ainda procuramos Jesus não só para ser alimentado pelo alimento físico que Ele nos dá todos os dias, mas para ser confortado com a sua palavra de esperança, que ecoa aos nossos corações quando estudamos o seu Evangelho. E é esse o desejo que Jesus tem, que cada um dos seus discípulos aprenda com Ele, cada um dos seus seguidores aprenda com Ele, para que a sua igreja seja forte, para que a sua igreja seja amorosa, para que a sua igreja aprenda a ter compaixão, que é o desafio que nós precisamos ter no século 21. Então Jesus vai começar dizendo em Mateus capítulo 14, versículo 13 a 21. Mateus capítulo 14 de Samuel, versículo 13 a 21. Sei que os irmãos já leram muitas vezes essa passagem. Alguns já sabem de qual é salteado. Ao saber o que havia acontecido, Jesus saiu dali num barco e foi sozinho para um lugar deserto. Mas as multidões souberam onde ele estava. Vieram dos seus povoados e o seguiram por terra. Quando Jesus saiu do barco e viu aquela grande multidão, ficou com muita pena, ou ficou com misericórdia, ou ficou com compaixão, seria a palavra mais adequada para usar no texto. Jesus ficou com muita compaixão deles e curou os doentes que estavam ali. De tardia, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: já é tarde, e este lugar é deserto. Mande essa gente embora, a fim de que vão aos povoados e compre alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: eles não precisam ir embora. Deem vocês mesmos comida a eles. Eles disseram: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Pois tragam para mim, disse Jesus. Então mandou o povo sentar-se na grama. Depois pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus, partiu os pães, entregou-os aos discípulos e estes distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Era uma multidão, né? Geralmente no encontro desse tem mais mulheres e crianças, né? Mas só de homens foram 5.000 que foram alimentados por Jesus, fora mulheres e crianças. Mas além da alimentação, o milagre que Jesus havia feito no meio daquele povo, curando, e além da cura, o ensinamento que Jesus tem deixado no coração daquelas pessoas. Jesus podia dizer: estou cansado, eu estou de luto, eu estou sofrendo a morte do meu primo, que acabou de perder a sua vida. Eu não posso atendê-los. Jesus não fez isso. Muito pelo contrário, ele abre mão do seu conforto, ele abre mão do seu momento de luto e começa a ensinar aquele povo. E além de ensinar, a hora foi passando. E já era tarde, os discípulos preocupados começam a dizer: Senhor, é tarde, olha, dá uma olhadinha no seu relógio, no bom sentido da palavra.
olhando para o sol, né? Eu acho que eles identificavam que já estava quase a noite escurecer. Manda o povo embora, porque precisam comprar alimento. E é uma grande multidão, não temos o que dar a eles. Jesus joga uma pergunta a eles, né? Até intrigante: olha, dei comida a eles. Olha que situação. Ele fala: Senhor, nós não temos, estamos quebrados, né? Temos aqui 5 pães e 2 peixes, 5 pães, mal dá aqui para nós. Se mandar esse povo embora, até nós vai ficar difícil se alimentar com o que temos. Jesus fala: não, mande assentar a relva, né? Espalham em grupo, dividam e me dá os pães. E Jesus faz um grande milagre, né? Além de alimentar aquele povo com a palavra, alimenta também fisicamente, ao ponto de sobrar 12 cestos de pães, assim, e de saciar todo aquele povo que o procurava, e foi bem recebido por Jesus, e foi bem acolhido por Jesus, porque Jesus queria simplesmente mostrar que Ele era o Deus poderoso, que queria fazer milagre, e convencer aquele povo que Ele era o único que fazia milagre. Não! O texto diz que Jesus estava comovido, com paixão daquele povo, porque sabia que aquele povo não tinha para quem recorrer, não tinha quem pudesse mais levar uma palavra de ânimo e de consolo. E Jesus estava pronto para fazer isso, porque para isso Ele veio. E por isso Ele acolhe esse pessoal com amor e carinho. Jesus não queria saber se no meio daquele povo existia pessoas más, de coração duro, de coração perversos. Jesus não queria saber se aquelas pessoas o amavam de verdade. Ele não procurou no meio daqueles selecionar quem era bom e quem era ruim. Simplesmente Ele queria cumprir aquilo que Ele veio fazer: amar e salvar a quem havia sido perdido. E era aquela grande oportunidade que Ele tinha para mostrar a sua compaixão pelo aquele povo, e isso Ele o fez. E com certeza cada um daqueles levou para sua casa uma grande lição para a sua vida. E muitos daqueles com certeza se convertem a Jesus. Aprende com Jesus. Guarda a palavra que foi ministrada naquela tarde em seus corações. Porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. E é por isso que Deus ainda continua acolhendo aqueles que estão perdidos. Por isso que Jesus hoje ainda não olha a sua classe social, se você é bom, se você é ruim, se você é generoso, se não é. Ele quer salvar. Ele quer trazer uma palavra de esperança. Ele quer mostrar a direção e o caminho certo para todos aqueles que estão perdidos. João 3,16, Ele amou de tal maneira que Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Então Ele não está procurando no meio da sociedade pessoas que são maravilhosas, que são corretas, que são totalmente justas. Não, Ele está procurando pessoas que têm um coração aquebrantado e quer aprender com Ele o caminho da vida eterna. E a sua misericórdia dura para sempre, porque Ele vai buscar esses que estão desejosos de conhecer a sua palavra. Isso se chama favor imerecido, graça, misericórdia derramada sobre a vida de toda a humanidade. E foi essa misericórdia, meu irmão, que alcançou a cada um de nós um dia, que nos abraçou quando estávamos no caminho das trevas, distante, disperso de Deus. Se Deus fosse olhar para cada um de nós, antes de nos converter e procurasse em nós alguma coisa que nós tivesse merecimentos de chegar à vida eterna, nenhum de nós estaria aqui. Se Deus fosse procurar naquela multidão pessoas que mereciam comer aquele pão da tarde, talvez nenhum seria alimentado. Mas Ele o fez por compaixão, amor e misericórdia. E por isso que Jesus alimenta a todos sem procurar saber quem o amava ou quem não amava. Mas todos saíram dali, aprendendo a lição da graça e da misericórdia de Jesus sobre a vida deles. E talvez muitos corações duros, que foi só por curiosidade de saber quem era, que foi só aquele para olhar, para levar
para os outros, talvez alguma mensagem negativa, aprenderam com ele o que é amar de fato e de verdade. Por isso precisamos aprender com Jesus a ter a compaixão. E eu quero pensar com vocês nesta manhã sobre esse ato de Jesus. E Jesus, sem dúvida, ele é o maior mestre de toda a história. O mestre dos mestres, o mais excelente de todos. É aquele que com amor sem exceção de pessoa deu a sua vida, se entregou por nós. Ele ensinou extraordinariamente lições que ainda hoje nos enchem de fé. Ainda hoje a palavra de Deus é viva e eficaz. Aquilo que Jesus ensinou há 2000 anos, estamos falando aqui. Porque tem poder essa palavra de transformar e ainda nos ensina lições que os homens há 2000 anos atrás aprenderam e ecoam aos nossos ouvidos hoje. Porque a palavra viva que Deus trouxe a essa humanidade, essa excelência da graça e misericórdia de Deus. Então, com base no texto do Evangelho de Mateus, onde se fala da primeira multiplicação de pães e peixes feitas por Jesus, e que foi para alimentar mais de 5.000 pessoas, vamos ver algumas dessas lições extraordinárias dadas por Jesus. Existem lições que Jesus nos deixa nesse ensinamento. E assim que nós podemos aprender com ele. Jesus havia recebido a notícia, eu já falei de João Batista, por ordem de Herodes Antipas, e esse era o sobrenome de Herodes, Antipas, verdadeiramente antipático, perseguidor, por isso que talvez levou esse sobrenome. Herodes Antipas, o antipático da época, perseguidor da igreja, perseguidor dos filhos de Deus, né? E a gente até brinca assim com esse nome, de ser alguém antipático na época de Jesus. Esse era o sobrenome dele. Então Jesus, entristecido, saiu da Galileia do barco, porque sabia que João havia falecido, e os seus discípulos, para um lugar afastado, provavelmente lá em Betsaida, que ele foi em Lucas 9:10, confere isso, a fim de descansar e se recompor física e emocionalmente. Jesus tinha uma trajetória muito intensa. Ao ler os evangelhos, nós vimos que Jesus não parava, dificilmente tinha um momento de sossego, e para ter esse momento de sossego, às vezes de madrugada, ele tinha que sair, por causa da multidão que o seguiam. Em uma dessas saídas, para curtir muitas vezes, vamos dizer assim, o seu luto, Jesus, a multidão fica sabendo e vai atrás dele. E o que aconteceu? O povo ficou sabendo do paradeiro de Jesus, o grande mestre que evangelizava os pobres. Eu vim buscar e salvar todo aquele que está perdido. E era isso que Jesus sabia fazer e veio fazer. Por isso ele não perdia essa oportunidade quando pessoas vinham ao seu encontro. Por isso que quando ele foi curar Lázaro, ressuscitar Lázaro, ele sabia que são pessoas que estavam necessitando e carentes da sua graça e misericórdia. Por isso que Jesus, quando o paralítico vai ao encontro dele, pede socorro. E Jesus o cura, porque ele sabe da necessidade, a sua misericórdia e compaixão alcança pessoas. Por isso Jesus se move em compaixão pela multidão. E o texto fala que ele curou a muitos. Talvez muitos só foi por causa da cura. E recebeu muito mais do que isso. Recebeu uma mensagem de consolo e de conforto. E recebeu ainda, de bonificação, o alimento físico, para ter substância, vamos dizer assim, para voltar aos seus lares. Completamente abastecidos. Ensinou sobre as Escrituras e para o almoço, ou já ao fim da tarde, a gente conhece como janta, multiplicou pães e peixes para dar de comer àquelas pessoas que tinham vindo de tão longe, atraídas por sua bondade. E a mensagem foi tão maravilhosa, que talvez aquele povo pensasse, nós vamos lá, ouve 5 minutos da mensagem e vamos embora, dá tempo. Não precisa levar nada.
Comida, nada. Talvez seja isso. Ficamos uma hora lá, e quando ele nos dá a mensagem, ou falar alguma coisa, ou curar o nosso parente aqui, a gente volta. Não. As palavras de Jesus cativaram o multidão. Prendia, segurava. Ao ponto daquele pessoal não ver a hora passar. Ficaram até tarde, não queriam ir embora. Os discípulos que falaram, manda embora. Manda embora, porque vai ficar difícil, papai, vai ficar ruim. Mulher começa a desmaiar, será que tinha alguma mulher grávida lá? Talvez, provavelmente. Crianças. Era um lugar deserto. Manda embora. Preocupados. Sem saber o que fazer e como cuidar da multidão. Mas Jesus estava lá. E Ele é o diferencial quando Ele está no meio da sua igreja, na sua vida, em nosso meio, Ele é o diferencial. Amém. É Ele que traz a palavra de conforto e esperança. Somos somente seu porta-voz. E os discípulos cumprem a voz de Jesus. Pessoal, o mestre falou para sentar. Senta aí, nós temos 2 pães e 3 peixes. Senta aí, vamos ver o que vai acontecer. E de repente começa a se multiplicar. Jesus dá graças a Deus pelo alimento que tem, e aquilo se multiplica. E ele abastece fantasticamente aquele povo. Imagina você lá no meio daquele povo, como é que você ficaria? Como eu ficaria? Com certeza, saíram radiantes, cheios, não só de alimento, mas deve ter aquela, porque sempre vai um grupo, né? Conversando um com o outro. Você viu a mensagem que ele nos deu? Você viu o consolo? Você viu a cura que ele fez? Você viu o milagre? Não tem em Israel homem nenhum como ele. Esse é o profeta de Deus, esse é o Messias. Esse é o Salvador que nós estávamos esperando. Muitas notícias devem ter corrido no meio deles. Outros talvez falam, amanhã nós voltamos. Nós sabemos que tem pão com cartão de alimento. Tem todo tipo de pessoa. Mas com certeza a maioria se encheu não só do alimento, mas da palavra, da graça e da misericórdia do Senhor Jesus. E é isso que traz satisfação no coração do homem. Porque fome sentiremos todo dia. Mas a palavra nos renova a cada dia quando nos alimentamos dela. Quando olhamos e recebemos de Jesus a boa mensagem da cruz e da salvação. Quantas vezes Jesus tem nos alimentado com sua palavra? Quantas vezes a palavra tem trazido um refrigério para nossas almas nos dias difíceis, de tristeza e angústia? Quantos daqueles saíram renovados do meio daquela multidão, quando ouviram Jesus falar? Quantos daqueles se abasteceram as suas energias para um novo recomeço de história? Desiludidos e voltaram motivados. E é isso que a palavra de Deus ainda causa na vida de todos aqueles que ouvem a sua palavra. Nos dias difíceis, ela é refrigério para a nossa alma, ela é consolo para o nosso coração, ela é esperança para a nossa vida. Por isso o salmista Davi falava, guardei a tua palavra no meu coração, porque é aqui que nós precisamos guardar com alegria, satisfação, a mensagem da cruz, a mensagem que Jesus nos trouxe, para não pecar contra ti. Mas precisa guardar. Paulo fala que não sejamos somente ouvintes da palavra, mas também praticantes dela. É viver por ela. É dar valor ao que ela tem nos ensinado. É permitir que a transformação que transformou tantas vidas há 2000 anos atrás aconteça na nossa também. Esse é o poder do Evangelho na vida de cada um de nós. Esse é o poder da palavra de transformação. Por isso que a igreja está cheia de ex-pecadores, no sentido de ser transformados e lavados pelo sangue de Jesus. Pessoas que não querem viver mais a história do passado, mas quer ser renovado de glória em glória através dos ensinamentos do Evangelho de Jesus. Mas isso só aconteceu porque Jesus se comoveu, teve compaixão, não perdeu a oportunidade. Jesus não fez como aqueles
E quando o samaritano caiu à beira do caminho, passou por longe. Não. Ele poderia ter, vamos dizer assim, motivos para dizer: estou cansado, fala para mim amanhã. Estou de luto, não tenho condições de atender. Não. Se compadeceu, se colocou no lugar, sentiu a dor e a aflição. Sabia que aquele povo estava procurando porque havia uma angústia na sua alma. E só ele poderia dar o refrigério que estavam procurando. Só ele que poderia trazer a esperança que já não havia mais em muitos corações. E por isso que motivou Jesus, em meio à sua dor pessoal, de colocar-se no lugar do outro e curar enfermos, evangelizar e alimentar a multidão. O que foi que motivou Jesus a fazer isso? O que motivou Jesus mesmo, abatido nas suas emoções e cansado em seu físico, a fazer isso? Abrir mão do seu cansaço físico, abrir mão das suas emoções para poder atender o povo. Foi a íntima compaixão que ele sentiu por aquelas pessoas que o buscavam. E buscavam nele a solução para os seus problemas. Era isso que movia Jesus, compaixão. E sabia que aquele povo estava procurando ele, porque precisava dele, a solução para os seus problemas. Obrigado, Vitor. Conforto para a sua alma, refrigério para o seu espírito. O que significa compaixão? Compaixão naquele tempo era entendido como dor nas entranhas, aqui. Sabe aquele calafrio que você sente? Aquele que parece que mexe tudo. Então, eles, naquela época, entendia que a compaixão, a misericórdia era sentida no estômago, porque dava aquele aperto. Então, a maneira deles interpretar esse aperto, essa coisa que Jesus sentiu por dentro, pelas pessoas, se chama compaixão. Não é algo que ficou fora, mas é algo que mexeu por dentro. É algo que tocou Jesus por dentro, foi interno, não foi externo. Não foi só o visual, eu vou atender para que eles vão embora, não. Jesus trouxe as dores de cada um daqueles para dentro de si. E fez dessas dores, assim, valer o seu amor e a sua graça por cada um deles. Atendendo assim a todos. E ter compaixão, ele implica em colocar-se no lugar do outro. Entender a dor do outro. É isso que Jesus fazia. Entendendo a dor do outro na cruz, Jesus entendeu a dor daquele ladrão que pediu a ele misericórdia. E disse: ainda hoje estará comigo no paraíso. Ele não diz: agora que tu vem atrás de mim. Não. Agora é tarde. De jeito nenhum. Compreendeu, sentiu lá dentro a dor daquele homem que clamou por misericórdia e perdão. Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Compaixão, graça, misericórdia, favor imerecido. Jesus sentiu mesmo no seu sofrimento. Poderia falar: eu também estou aqui sofrendo, doendo, quebrado, e eu não devo nada. E estou aqui. Não, ele não olhou por si, porque ele sabia da sua missão, mas ainda teve compaixão e pediu a ele misericórdia. Se o vosso Pai Celestial cuida dos pássaros do céu, imagina vós, homens de pequena fé, o Senhor também não cuidará. Esse é o amor de Deus, estendido a cada um. Essa é a compaixão que Cristo Jesus tem por cada um de nós. Portanto, como escreveu o apóstolo Paulo, Deus nos salvou porque teve compaixão de nós e não porque nós tivéssemos feito alguma coisa boazinha. Lá em Tito 3,5. Deus não nos salvou porque somos bonzinhos, não. Graça e misericórdia, favor imerecido, derramado sobre a vida de cada um de nós. Por isso que nós alcançamos salvação. Não foi por bondade,
porque somos legalzinho, não roubamos, não matamos, né? Não somos tão rebeldes aos pais. Não, estamos na média, nada disso. Graça e misericórdia, favor imerecido que nos alcançou através do amor de Cristo Jesus por nós. E este foi o sentimento que encheu o coração de Jesus. Ele viu a multidão faminta e sem considerar se eram merecido, sem levar em conta se estavam só gente boa ali. Independente disso, Jesus sentiu-se movido de grande compaixão pelo povo e fez algo por eles. Não selecionou. Não selecionou nenhum. Não tirou nenhum do meio da multidão. Falou, não, eu vi você me xingando lá. E agora tu está aqui querendo comer dos peixes? Como não? Não é esse muitas vezes o sentimento que nós temos? Não, eu não mando mais comigo. Falou de mim. Por isso a gente precisa aprender com Jesus. E na próxima semana vamos falar um pouquinho da compaixão que precisamos ter um com o outro. Hoje vimos que existem vários textos que falam dessa compaixão de Jesus. Né? A trajetória de Jesus toda é falando sobre o amor e a graça dele, a misericórdia dele, infinita, para que o homem seja salvo. Jesus tem compaixão de cada um de nós. Está explícito nas Escrituras, em minha e em sua vida. A gente é testemunha disso. Se não fosse por ele, quem estaria aqui? Se não fosse o seu amor e a sua graça, quem chegaria ao céu? Nenhum de nós. Porque todos pecaram e todos estão instituídos da glória de Deus. Mas o favor do céu desceu em Cristo Jesus, derramando a sua graça, para que eu e você estivéssemos aqui. Se hoje estamos aqui, é pela graça. Eu, Renan, Juninho, Josiane, ainda bem que você tem compaixão. Né? Cada um de nós. É o favor imerecido de Deus. E que nós possamos levar isso para casa. Guardar em nossos corações. E se esforçar para viver a cada dia com os outros. Então, meu irmão, até domingo que vem, vamos falar um pouquinho da compaixão minha por você e você por mim. É isso que a igreja precisa viver. Sabemos que não seremos perfeitos, não sentiremos a dor do outro como Jesus sentiu, mas ele nos ensina a, pelo menos, ter dentro de nós a essência que ele nos deixou, de tentar nos esforçar para sentir um pouco uns aos outros e ter a misericórdia como ele teve. Amém? Amém. Deus nos abençoe. Boa semana. Domingo que vem vamos falar um pouquinho sobre nós. Hoje falamos sobre Jesus. É mais fácil. Agora falar sobre nós, sobre mim, é difícil. Mas que Deus nos abençoe. Amém?